Em civilizações antigas, como o Egito, a geometria tinha uma série de aplicações muito práticas, inclusive a medição da Terra. A própria palavra geometria, na verdade, em grego significa medida da Terra. Na Idade Áurea, quando os negociantes gregos começaram a levantar questões sobre as áreas e volumes específicos, os matemáticos gregos puderam oferecer respostas específicas. Então, a área de um retângulo é o produto de sua base por sua altura. Um triângulo tem uma área equivalente à metade da área de um retângulo, com a mesma base e altura. Qualquer figura plana formada por linhas poligonais pode ser dividida em partes triangulares, sendo sua área total igual à soma das áreas de todas as partes. Mas como determinar a área de uma figura curva, num segmento parabólico, ou uma forma ainda mais exótica? Essas questões matemáticas constituíam desafios para a mente na Grécia. Numa maratona intelectual, que pode ser considerada como uma corrida de revezamento em direção ao cálculo, os matemáticos gregos competiam entre si na tentativa de encontrar um método geral de quadratura, um processo para se calcular as áreas de figuras curvas. Havia fortes candidatos de outras culturas, mas a primeira volta da corrida foi uma vitória dos gregos. Sua ideia foi aproximar-se da figura curva com polígonos inscritos, até atingir-se a figura dada. Pouco a pouco, foram utilizando números de lados cada vez maiores. Essa antiga abordagem grega é chamada o método da exaustão. Com o método da exaustão, uma aplicação do conceito do limite de uma sequência infinita, os gregos foram os maiores matemáticos durante séculos e quase chegaram ao cálculo. De fato, se Arquimedes tivesse conhecido os símbolos que seriam de uso comum 18 séculos mais tarde, provavelmente teria obtido sucesso. De qualquer maneira, mesmo sem a ajuda da álgebra, ele fez uma série de descobertas espetaculares. Uma das mais notáveis foi a quadratura de um segmento parabólico. Você já há de ter a área entre a parabólica e o eixo x, de x igual a 0 até x igual a t. Arquimedes demonstrou por meio de um engenhoso argumento geométrico que essa área é igual a 1/3 de t ao cubo. Mas, por mais bizarro que o segmento parabólico fosse, do ponto de vista do cálculo, ele é mais um caso especial do que uma forma geral. Dois franceses tomaram a tocha, Pierre de Fermat e René Descartes. Combinaram a álgebra com a geometria, o que possibilitou finalmente a descrição de figuras geométricas com equações algébricas. No sistema de coordenadas retangulares, uma linha de inclinação m pode ser descrita pela simples equação algébrica y igual m vezes x. E a equação algébrica para um círculo surge diretamente do teorema de Pitágoras para triângulos retângulos. O cálculo de Leibniz era ligeiramente diferente do de Newton e, de certa forma, um pouco melhor. Leibniz incorporou a ideia de calcular uma área imaginando uma grade de pequenos retângulos.
Imaginemos que eles diminuem de tamanho e somemos suas áreas. Num determinado momento, sua soma aproxima-se de um limite, igual à área da região sobre o gráfico de uma função. Esse é o processo da integração. Leibniz o resumiu como o sinal integral, um S alongado, a inicial da palavra latina que significa soma. Seja A de t a área entre a parábola e o eixo x, desde x igual a 0 até x igual a t. Isso é uma função de t. Tente achar a derivada dA de t. Se a área de 0 a t for A de t, então a área de 0 a t mais delta t é A de t mais delta t. A área de ΔA é a mesma de um retângulo de base ΔT e a altura x ao quadrado para um dado x. À medida em que o ΔT se reduz para zero, y ao quadrado torna-se t ao quadrado. Em outras palavras, a derivada da função da área é t ao quadrado. Experimentando várias funções para ver qual delas tem t ao quadrado como sua derivada, 1/3 de t ao cubo acaba nos ocorrendo. Isso funciona. O mesmo acontece com 1/3 de t ao cubo mais uma constante, porque a derivada de uma constante é zero. A função da área A de t é 1/3 de t ao cubo, uma vez em que a área é zero. Quando t é zero, a constante também é zero. Portanto, aí está a quadratura da parábola utilizando o cálculo de Newton e Leibniz. Na linguagem do cálculo, a integral de x ao quadrado, de 0 a t, é 1/3 de t ao cubo. Naturalmente, Arquimedes já fizera isso por meio de um método geométrico, mas o cálculo é superior. O cálculo se aplica não apenas à parábola, mas a qualquer curva bem comportada. Ele soluciona o problema da quadratura em geral e revela a conexão durante muito tempo oculta entre integração e diferenciação. Diferenciação e integração são processos inversos. Comecemos como uma função. E agora vamos integrá-la para obter a função de sua área. Em seguida, tomemos a derivada dessa função. O resultado é a função original. Esse fenômeno é chamado de primeiro teorema fundamental do cálculo. Por outro lado, a parábola ilustra outra coisa. Primeiro, a área do segmento parabólico foi calculada desde x igual a 0 até x igual a t. Para determinar a área entre quaisquer dois valores de x, digamos de x igual a 1 até x igual a 2, simplesmente subtraímos. Tomemos a área de 0 a 2 menos a área de 0 a 1. Esse fato, em sua forma geral, é chamado de segundo teorema fundamental do cálculo. Ele diz que uma função é igual à integral de sua derivada mais uma constante.
O sistema de representação de Leibniz era melhor e tornou-se a linguagem universal da matemática. Seu símbolo de integral transmite uma ideia sofisticada. A integral é a área da região sob uma curva e, ao mesmo tempo, uma antiderivada. Newton e Leibniz perceberam que o segundo teorema fundamental, que foi descoberto através da solução do problema geométrico da quadratura, também tem consequências importantes na mecânica dos corpos em movimento. Como a derivada de velocidade é a aceleração, a velocidade pode ser obtida integrando-se à aceleração. E como a derivada de um deslocamento é a velocidade, o deslocamento pode ser obtido integrando-se à velocidade.